É a maconha, o alucinógeno ou o álcool também seria um potencializador dessa? Para surto psicótico seria mais os alucinógenos, né? Então, drogas sintéticas, a maconha, o crack, né? A cocaína também, mas a maconha ainda é mais importante do que a cocaína no sentido de surto psicótico. E o que tá muito na moda agora, né, em São Paulo tá... Exatamente, o chá de ayahuasca. Véio. Antigamente o pessoal usava mais nos rituais ali, né? Do Santo Daime e tudo mais. Hoje virou uma moda fora mesmo. Do ritual, uma moda mesmo. Então, molecada se reúne na casa, faz o preparo, o chá lá e toma com a intenção de ficar ali alucinando com sensações estranhas, né? De perceber um ambiente diferente e tudo mais. Qual que é o problema? É a roleta russa. É uma roleta russa. Você não sabe em quem vai despertar um gatilho irreversível. Pode ser uma única dose já pode ser o suficiente para... Exatamente. Então, assim, tá nós três aqui, né? A gente tem uma bala dentro do revólver. A bala em alguém vai sair nessa brincadeira. Pode ser que eu tenha ali uma alucinose ali de sentir uma sensação estranha no meu corpo, como se tivesse alguém me tocando. Pode ser que você veja coisas que você não vê. Pode ser que ele entre numa psicose que ele nunca mais saia sem medicação. Então, assim, olha o perigo dessa brincadeira, né? Então, assim, eu sempre peso as coisas no custo-benefício. Tá? Tem o prazer da droga, sem dúvida nenhuma. Porque se não tivesse o prazer, ninguém usaria. Sim. Mas vale o risco? Não vale o risco. Você já experimentou alguma substância alucinógena? Não, porque eu sempre fui muito medrosa. Muito medrosa. Eu não sei se... Eu fui criada com a minha avó, né? Mineira ainda, né? Que é uma coisa bem tradicional. Então, eu sempre tive muito medo. Então, a única droga que eu fiz uso foi álcool mesmo. Você não tem essa parada, tipo, eu falo tão bem disso aqui que eu precisava experimentar pra entender melhor isso aqui. Não, tipo, e nem assim, quando o paciente fala, nossa, é a melhor sensação da vida, né? Eu não tive essa curiosidade justamente por medo mesmo. Vejo as pessoas que acabam com a vida, né? Por conta do uso. Então, não tive essa curiosidade. Quando te fala assim, a melhor experiência, assim, você tem que experimentar que é a melhor coisa do mundo, você fala assim, melhor que pão de queijo? Nada, da minha avó? Não tem, Não tem, é a melhor coisa do mundo. Eu já provei pão de queijo da minha avó, né? Não precisa e sabe o que é muito louco, assim? Às vezes as pessoas, né? A gente vê isso muito independente de crack e tudo mais. Eu pergunto, o que te dava prazer antes do crack, né? O que você curtia fazer? Eu me amarrava em tocar, eu gostava de tocar violão e tudo mais. E agora? Mas não é igual. E nada vai ser igual. Então, o cara reúne ali os amigos na piscina, faz ali uma reunião, não vai ser tão legal. Então, transar com a namorada não vai ser tão prazeroso. Porque nenhum prazer vai chegar no prazer, naquele pico de prazer que a droga deu pra ele. Então, assim, nada é suficiente mais pra ele. Por conta de mudança dopaminérgica que teve no cérebro dele, né? Nada tem um disparo de dopamina tão grande igual a droga. Então, ele vai ter que ir se afastando, né? Quanto mais tempo longe da droga, melhor. No sentido para ele sensibilizar de novo. Ele vai tocar o violão e vai falar assim, poxa, olha que som legal. Tirei essa música difícil. Então, ele vai ter prazer em tocar para as pessoas. Né? Ele vai voltar a ter prazer em reunir com os amigos. Prazer em ter relação sexual. Então, assim, tudo na vida perde a graça. A única coisa que é legal pra pessoa é o uso da droga, né? Putz, eu já escutei alguns relatos, assim, de quem experimentou algo psicodélico e assim... Tem algo muito doido nisso aí, que a pessoa fala que depois da experiência psicodélica dela, o mundo passou a ser visto de forma diferente pelos olhos dela, assim, sabe? E a pessoa realmente para de sentir prazer nas coisas, para de sentir graça nas coisas e pode acontecer de depois ter um suicídio depois por conta disso, né? Abre um portal, né? Eu tive uma paciente, olha que curioso, eu tive uma paciente essa semana que ela parou de usar maconha e tudo mais, um quadro de TDAH. E reclamando de atenção, falou, você tá fumando maconha, não vou recuperar a sua atenção, tem que estar livre de droga pra gente começar a conversar. Aí ela falou, não, beleza, vou parar de beber, vou parar, maconha já tinha parado, vou beber só em eventos muito especiais. Mas todo janeiro eu uso o ácido pra eu ter uma experiência, assim, como se fosse um insight do ano. Tipo um ritual de começo de ano, né? Poderia ser pular 7 ondinhas, já tava, né? De bom tamanho, pular 7 ondinhas não ia fazer mal. Mas ela toma o ácido ali pra ela ter uma sensação diferente, ela ter um insight do ano novo, pra ver o que vai ser o ano novo dela.
E aí ela falou, não, mas eu preciso disso, eu me sinto diferente, vem novas ideias. Eu falei, olha, é o risco que se corre, entendeu? Nenhum médico consegue proibir o outro de fazer alguma coisa. Né? Não adianta o médico vir e falar assim, a partir de agora você não pode beber nada com açúcar, não pode comer fritura. Você pode sair do consultório e comer uma coxinha ou uma Coca-Cola. O médico não vai te impedir de fazer nada. Por isso que, assim, eu não tenho esse posicionamento de imperador, assim, né? De você não pode, você não vai, porque não adianta. Então eu informo o risco. Olha, você tem o risco de fazer isso. O que você acha? Eu acho, não deve usar. Você não deve brincar com o seu cérebro dessa maneira. Mas você acha que tem um pouco de realidade nessas alucinações? De realidade podem vir medos reais, sim. Vir coisas despertares, né? Algo, exato, alguma coisa que para ela não tinha contato ali, né? Que estaria inconsciente ali, e que ela tem contato através da droga, né? Um medo muito grande. Eu acredito que essas pessoas conseguem tirar insights, assim, dessas viagens, sabe? Mas aí é um problema quando vem com o insight, quando vem com o uso da droga, é problema porque muitas vezes a gente tem que questionar esse insight. Por exemplo, se uma pessoa tá ali na sessão de análise ou na sessão de terapia, ela tem um momento que ela para, nossa, eu lembrei que meu tio, quando eu era pequena, me abusou de mim. E ele fez isso, isso, isso. No meio da terapia, às vezes a pessoa tem esse insight mesmo. Volta uma memória que ela nem sabia que ela tinha. Acontece. E aí você valida muito mais essa memória do que a pessoa que usa um ácido no meio e fala, meu tio abusou de mim. Você não sabe se aquilo é real, se aquilo é uma invenção, mas não uma invenção de simulação, de mentira, mas de uma invenção de ser algo delirante mesmo. De ser algo que a mente dela criou por conta de estar sob o uso do efeito, sobre o efeito da droga. Você acha que pode acontecer isso? Pode acontecer. Então é como se fosse uma memória inventada. Uma fake ali na cabeça. Exato, uma ali. fake news, né? Uma fake news por conta da droga. Então, assim, é perigoso esses insights. O que é real? Eu conversei com o Yogi. Principalmente pra mente, né, mano? Você não consegue, quando falando de mente, perceber o que é real e o que não é. Eu falo em casos extremos, porque, por exemplo, quando você pega um caso de psicose, psicose não, o que a sua mãe tem lá? Esquizofrenia. Ela não sabe se o que ela tá vendo é real ou não. Pra ela, tudo que ela tá enxergando ali realmente tá acontecendo é real. Sim. E como é que a pessoa faria pra sei lá, perceber se é uma memória verdadeira ou não, se não dentro de um tratamento? Não tem como saber. Não, tem que ser pelo tratamento. Né? Porque na esquizofrenia, então a pessoa tá paranoica ou tá persecutória. Então imagina que eu tô persecutória, eu já tô assim, ó. Então o vizinho ali tá escutando o que eu tô falando. Mas ele tá escutando o que eu tô falando, ele vai contar não sei o que, ele tá tramando contra mim. Esse ar tem câmera aqui dentro, mas não é só essas câmeras. Tem outra câmera ali que tá me filmando e tá adivinhando meu pensamento. Aquela câmera ali tá lendo meus pensamentos. A pessoa, ela entra num delírio mesmo, que o delírio para a pessoa é uma verdade absoluta. Não é assim, será que o vizinho tá me vigiando? Ou será que tem uma câmera ali? Eu acho. Não, é uma certeza absoluta. Tanto é que não dá para você brigar, né? Ficar tentando convencer o outro que aquilo não é verdade. Né? Então, vamos supor que sua mãe acha que ela tá sendo perseguida. Não, mãe, imagina, o cara não tá nem aí, tá até viajando, o vizinho nem tá aí. O que você tá falando do cara? Não adianta, na cabeça dela é uma realidade aquilo. Tanto é que o delírio é juízo de realidade falso. É um falso juízo de realidade. Então a pessoa, ela tem um juízo sobre a realidade que é falso. Entendi. Então não adianta você tentar combater. Não é um argumento. Você fala pra mim, qual time que você torce? Flamengo. Então você fala assim, eu sou Fluminense. O Flamengo é o melhor time carioca. Aí eu falo, não, o Fluminense que é o melhor time carioca. Você tem uma opinião. Eu tenho uma outra opinião que é movido por paixões. Sim. Por gosto. Aí você fala assim, não, Ju, mas eu vou mostrar que é melhor pelos títulos. O Flamengo tem título de campeão mundial. O Flamengo ganhou mais times cariocas. Eu falei, cara, realmente, em relação a título, o Flamengo de fato é melhor. Mas eu gosto mais do Fluminense. Pronto. Você me convenceu por A mais B que o Flamengo é melhor que o Fluminense. Mas eu continuo gostando mais do Fluminense porque é gosto. Sim. A gente consegue argumentar e chegar numa conclusão civilizada. Agora, você pega uma pessoa delirante, não tem argumento. Mas com tratamento é reversível nesse caso? Com tratamento mas nem sempre a pessoa, ela tem uma crítica que ela estava delirante. Geralmente a gente fala que a pessoa vai encapsulando o delírio. Então, por exemplo, tem uma paciente minha que ela tinha o delírio que ela estava grávida. E fez assim, só pra você ter uma noção, ela fez 58 exames de sangue. Todos negativos.
fez ultrassom Meu Deus. ultrassom abdominal, ultrassom vaginal, todos negativos. E ela ia fazendo, né? Ela ia pagando, médicos diferentes, vinha para Ribeirão, ia para Sertãozinho, enfim, fazia exames diversos. E aí, quando ela foi melhorando com a medicação, chegou um momento que ela falou assim, Ju, você não acredita? Você acredita que eu tive um aborto? Então, assim, ela em nenhum momento falou, eu tava delirando, eu nunca estive grávida. Mas ela falou pra mim, o jeito que ela resolveu o delírio foi, eu tive um aborto. Eu, tá, que pena, não sei o quê, vamos continuar tratando. Né? Eu não vou, em nenhum momento a gente confronta, não, você não tava grávida, era uma coisa da sua cabeça. Não, a gente não tem esse confronto direto. Quer dizer que quem vive nesse trauma psicológico, ele depois que tratado, ele não esquece o que ele passou? Nem sempre. Pode ser assim, esse caso que eu dei do vizinho. Fala, não, o vizinho mudou. O vizinho mudou. Ela continua carregando aquela lembrança. Exato. Mas ele não vai... É raro o momento que chega assim, não, imagina, o vizinho tava nem pra mim, era coisa da minha cabeça, muito difícil. Geralmente, encapsula o delírio dessa maneira. Ela resolve o delírio, mas continua... A ideia inicial prevalece, né? É parte da vida mesmo. Ela viveu aquele... Sim, é como se ela tivesse vivido como real, né? Porque foi real naquele momento. É difícil viver com uma pessoa em delírio. Muito difícil. A família adoece junto? Muitas vezes. Principalmente família que... Você pega uma família que não tem entendimento, né? Ou uma família que não tem condição. E aí vira uma guerra na família, né? Porque parece que a pessoa tá brincando, né? Parece que a pessoa tá fazendo ali chacota com todo mundo, né? Por que você tá falando de câmara na casa? Imagina, não tem nada. E às vezes a pessoa tem delírio, por exemplo, que tá apodrecendo por dentro. E ele falou assim, eu tô sentindo que meus órgãos estão apodrecendo por dentro. E às vezes você pega uma família muito simples, que não tem entendimento, vai fazer exame, vai em médico e não descobre nada. E fala, eu tô apodrecendo, tô podre. Então é difícil. Ela começa a querer que é um outro problema. Nesse caso, eu tô apodrecendo por dentro, dela querer se medicar, tomar remédio. E vai em vários médicos, né? E aí a vizinha fala assim, não, eu tava com isso aí também, só que eu tomei, sei lá, chá de boldo. E aí ela começa a tomar isso, e o tratamento, na verdade, não era no corpo, era na mente. É na cabeça. Cara, então, muitas vezes a família adoece. É muito difícil uma doença psiquiátrica que não afeta ali a família, né? Um transtorno psiquiátrico que não afeta a família. Né? Quando a gente pega, por exemplo, um dependente químico, né? A família toda fica doente, a família toda. Essa mãe sofre muito, esse pai sofre muito. E a pessoa some, vende coisas da casa e tem que ficar procurando. E os pais ficam desesperados porque às vezes eles não conseguem encontrar e eles ficam assim, olhando o celular, né? Aquela vigilância no celular, assim. O medo não é acharem o filho, o medo é do filho morrer. O medo é esse, né? Meu filho vai pra alguma boca, não sei o que, vão matar meu filho. Então, assim, a dependência química é uma doença que é um transtorno que afeta a família inteira.